Obrigada. Ótimo, muito obrigada a todos. Para nós iniciarmos, eu vou fazer como mensagem de abertura, vou utilizar a obra de André Luiz, Sinal Verde, capítulo 17, intitulado Dever e Trabalho. E diz assim: o compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Obrigada a todos os que estão chegando, uma boa noite também a Márcia. E agora eu convido a vocês para que nós possamos nos unir através dos nossos pensamentos e das nossas melhores emoções para fazermos a nossa prece e rogarmos a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade e sabedoria, a Jesus, o nosso Mestre querido, nosso modelo, nosso guia, aos nossos mentores, que trabalham de forma tão abnegada pelo nosso progresso moral, este que nos libertará dos ciclos reencarnatórios de dor, aos mentores do movimento espírita, dessa casa querida, da casa de Ismael, também da casa de Oswaldo Cruz, e tantos outros trabalhadores que realizam o seu trabalho no anonimato. A nossa gratidão por tanto amor, por tanta abnegação, por tanta dedicação. Gratidão pela oportunidade de trabalho e que essa paz e que esse amor que por ora já sentimos possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro daqueles que se encontram distanciados dessas verdades que nos esclarecem e também nos libertam, possa envolver aqueles que se encontram desesperados, aos que se encontram adoentados, aos que se encontram no momento do passamento e a todos os pontos desse planeta onde ainda houver dores, trevas e dúvidas. Gratidão eterna, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Obrigada. Boa noite a Glória, a Paula, as pessoas que vão chegando aí devagarinho. Nós vamos hoje, o tema abordado é Parábola dos Talentos. Esta parábola, que está em Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30, ela faz parte de uma série de parábolas que foram proferidas no sermão profético. Ela faz parte, portanto, desse sermão profético que foi preferido por nosso Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, a cidade santa, onde lá Jesus alertou a todos os discípulos que estavam com ele e, por conseguinte, a toda a humanidade, uma série de momentos que a humanidade sofreria após o seu desencarne, após a sua crucificação. Momentos esses que foram divididos em dois grandes blocos. Um bloco de sofrimento, que é propriamente de transição, que é esse que nós estamos vivendo agora, principalmente com essa pandemia. E, posteriormente a esse momento de sofrimento, nós teremos a implantação do planeta de regeneração tão aguardado por muitas e muitas correntes filosóficas religiosas e que por nós espíritas nós também estamos aguardando e trabalhando e rogando a Deus forças para que através dos nossos trabalhos, do nosso esforço pessoal, nós possamos granjear evolução suficiente para que ficarmos e também podermos ajudar a tantos outros corações queridos para também poderem ficar aqui conosco. É o desejo de todos nós,
Então, esse sermão profético, ele contém uma série de ensinamentos que eu já deixei para vocês aqui durante várias semanas. E nós vamos encontrar neste sermão profético pelo menos 4 parábolas. Primeira parábola desse sermão é a parábola da figueira. E esta parábola, ela vai falar sobre os sinais que anteceder, os tempos que chegarão, esses momentos de transição. Então a parábola da figueira vai falar de uma série de sinais que acontecerão, claro, fala ali de uma forma simbólica, nós temos que extrair da letra o espírito, né? E ele então vai falar dos sinais que irão anteceder os momentos de chegadas desses tempos de renovação do nosso planeta. Nós já tivemos a oportunidade de conversarmos algumas semanas atrás da parábola do mordomo, do servo vigilante, onde vai mostrar a responsabilidade de todos aqueles que se dizem seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, a responsabilidade dele em comunidade, porque nós temos uma responsabilidade em comunidade. O nosso karma diz respeito a nós mesmos, diz respeito à nossa família, o nosso agrupamento, né? A familiar, agrupamento de sociedade, de comunidade, de cidade, mas também a nível de uma comunidade maior, a nível do planeta Terra. Então nós temos karmas conosco, né? Aquilo que nós fazemos e que poderão vir nos prejudicar, nos trazer enfermidades ou outros embaraços qualquer, karmas com o próximo, karmas com a coletividade. Então nós estamos nesse momento de resgate coletivo. Vamos aproveitar esse momento de resgate coletivo para fazermos reflexões que possam direcionar mudanças do nosso comportamento, mudanças reais, não mudanças para a gente mostrar para ninguém, até porque a gente não tem que mostrar nada para ninguém. A gente tem que fazer para estar em paz com a nossa consciência, porque a coisa mais importante é nós estarmos em paz com a nossa própria consciência. Não é importante o que as pessoas propriamente falam a nosso respeito. O que importa verdadeiramente é o que a nossa consciência está mostrando para nós. Então esta deve ser a nossa finalidade de reflexão nesse momento de resgate coletivo. O que esta pandemia veio me ensinar? Nós temos uma lição maior, uma lição em coletividade, mas nós temos que extrair a lição para nós como individualidade. O que ela veio me sinalizar que eu preciso tanto modificar agora? E que agora é o tempo. Agora é o tempo da mudança. Agora é o tempo das reflexões necessárias e colocar essas reflexões em prática. Porque também não adianta ficar refletindo ad eterno e não executar nenhuma mudança significativa ao nosso redor. A gente está aqui com essa doutrina maravilhosa porque ela nos traz esclarecimentos que são bem lúcidos e bem fáceis de nós podermos assimilar e entender. Então essa doutrina tão lúcida, ela veio mostrar para nós não só a direção, mas a direção dos conhecimentos, mas também que nós precisamos colocar esses conhecimentos em prática. Então a parábola do servo vigilante vai estar falando da nossa responsabilidade como coletividade. A parábola das 10 virgens que nós conversamos na semana que passou, ela vai falar daquela responsabilidade da nossa vida individual, ou seja, da nossa autoiluminação. O que nós estamos fazendo justamente com tudo aquilo que nós estamos recebendo há milênios e principalmente nessa vida que nós tivemos a oportunidade de sermos espíritas. O que nós estamos fazendo com essa bagagem de conhecimentos tão claros? O que nós estamos fazendo com tudo isso? Então a parábola das 10 virgens, ela é um verdadeiro alerta sobre a importância da autoiluminação. O conhecimento só tem finalidade se ele nos modificar, senão ele não passa de vã vaidade. Essa é a verdade. E finalmente a parábola dessa noite, que é o que nós vamos conversar um pouco, é a parábola dos talentos, que vai falar da responsabilidade diante das possibilidades que nós recebemos. Porque cada um de nós recebe uma possibilidade, ou às vezes mais de uma possibilidade
para nós alavancarmos o nosso progresso e alavancarmos também o progresso daqueles que estão ao nosso redor. Porque nós também temos que contribuir para o progresso geral. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual era o objetivo de nós estarmos encarnados. Então, a espiritualidade amiga nos informou que era passar por provas e expiações e concorrermos para a obra universal. Então, enquanto encarnados, nós trabalhamos para o nosso progresso individual, para a nossa autoiluminação, mas nós também temos que concorrer para a obra geral. Qual é a minha contribuição para a humanidade? Nós podemos contribuir de muitas formas. E aí só vale a gente estar fazendo essa reflexão para descobrir qual é a minha forma, qual a melhor forma que eu posso dar de contribuição para o progresso da humanidade terrestre, que é a minha casa maior. Muito bem, eu vou ler para vocês a parábola, porque talvez nem todas as pessoas conheçam ou lembram dessa parábola com os detalhes que ela merece. Ela é repleta de simbolismo, como qualquer outra parábola da mesma forma. Diz lá então Mateus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, desculpa, gente. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, vamos começar a trabalhar com toda essa simbologia, para a gente ir extraindo dessa simbologia os ensinamentos necessários, que são verdadeiros alertas para todos nós. Muito bem, essa parábola conta a história de um homem, de um senhor, que se ausentou do seu país e chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Esse homem, a gente sabe, que é o representante de Deus aqui na Terra, que é o nosso modelo e guia, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente já sabe também, é um espírito crístico, é um espírito puro, que no mais alto grau sofre um desdobramento, então, da sua pureza e se torna um espírito crístico, como a gente viu já na Revista Espírita. E esses espíritos crísticos, eles participam da coordenação, da administração de todo o universo. Então esse homem, essa representação, esse homem é nosso Senhor Jesus Cristo.
essa ausência dele foi justamente a sua morte, a sua crucificação. Antes de Jesus ter sofrido a crucificação, Jesus chamou os seus servos. Quem eram os seus servos? Naquela época, os seus servos eram os seus discípulos. Que fizeram os seus discípulos? Multiplicaram os conhecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo através da divulgação, principalmente Paulo de Tarso, que foi o maior divulgador do cristianismo, que sem ele, com certeza, nós não teríamos conhecido quem foi nosso Senhor Jesus Cristo e todos os seus ensinamentos. E com esta multiplicação dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer que hoje também todos aqueles que se intitulam cristãos também são seus servos, hoje, na atualidade. Então, estou trabalhando com o contexto, né, da antiguidade, trazendo o texto e o contexto, né? A questão da antiguidade, quem eram os servos? Eram os seus discípulos. E hoje, quem são os servos de nosso Senhor Jesus Cristo? Aqueles que se intitulam cristãos. Então, nós espíritas, que também somos cristãos, nós também estamos hoje nessa categoria. E como todo servo, o que fez Jesus? Ele confiou os seus bens para os seus servos. Que bens são esses? São os seus ensinamentos. Para que fosse tão somente divulgados através da palavra? Não, para que fossem primordialmente exemplificados, vividos. Porque mais educamos, mais ensinamos, vivendo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, do que propriamente proferiam dos seus ensinamentos. Então, são servos de nosso Senhor Jesus Cristo, não só aqueles que divulgam, mas primordialmente aqueles que vivenciam a sua mensagem. Isso no século XXI. E aí então, o que fez aquele Senhor, que a gente já sabe que é nosso Senhor Jesus Cristo? Ele distribuiu os seus bens em formas de talentos, mas ele fez essa distribuição de uma forma desigual. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a um ele deu 1. Por quê? Porque a cada um segundo as suas possibilidades. Na verdade, nós nunca teremos provas ou expiações, ou passaríamos por provas ou expiações, ou por sofrimentos superiores à nossa capacidade de suportarmos. Porque isso corresponderia a colocar peso superior às nossas forças. Então, o Pai, na sua infinita misericórdia, bondade e justiça, ele jamais iria nos conferir uma tarefa, ou mesmo uma prova, ou mesmo uma expiação, sem que nós tivéssemos a capacidade de solucionar, de resolver esse problema. Então, essa é uma outra reflexão que nós precisamos fazer também. Que aquilo que está inserido na nossa vida, que por mais que esteja doendo, que por mais que esteja incomodando a cada um de nós, esta prova, essa expiação, esta tarefa, ela não é superior às nossas forças. E essa parábola, ela mostra bem isso. Quando aquele senhor distribui os seus bens, ele distribui de forma desigual porque ele sabia que cada um teria capacidade de trabalhar com aquelas questões de forma tranquila. Então, a um ele deu mais talentos ou mais bens para dar conta porque ele sabia que aquele espírito estava preparado para tal função, para tal missão. E da mesma forma somos nós hoje do século XXI. Se nós estamos passando por um período de sofrimento, por um período de prova, por um período de expiações, as nossas possibilidades estão de acordo com aquilo que nós temos capacidade para desenvolver e levar avante. Então, uma das primeiras lições é essa, que aquilo que nós fomos incumbidos de fazer é porque a gente dava conta de fazer. A gente é que chega aqui embaixo, brinco com o pessoal embaixo, em cima, do lado, enfim, não importa. A gente, quando chega aqui na dimensão material, a gente fica reclamando. Ah, mas isso é muito pesado para mim, isso eu não estou dando conta. Não, mas isso é o que a gente dá conta. Porque se a gente não desse conta, Deus não permitiria que a gente estivesse vivendo essa situação. Então a gente vai ver que ele distribui esses bens, e ele distribui esses bens em forma de talentos. E aí a gente vai ter que contextualizar o talento para a gente poder abranger a mensagem dessa parábola, que é riquíssima. Nós vamos ver que o talento, né, na antiguidade, o talento ele tanto era uma medida como também representava um valor monetário. Então,
Um talento, ele correspondia, na época, a 6.000 denários. Mas Eni, por que você está falando de denário? Eu estou falando de denários porque em outras parábolas, já se falou, por exemplo, a parábola da vinha, fala que um dia de trabalho naquela época de Nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa recebia por um dia inteiro de trabalho um denário. Isso era o que se recebia de salário naquela época. Então a pessoa por um dia de trabalho recebia um denário. Então vocês, olha só que coisa interessante. Um talento representa 6.000 denários. Basicamente, mais ou menos em torno de quase 20 anos de trabalho, se a gente for colocar isso em dias. Olha que coisa interessante. Então a gente vê que um denário é muita coisa. Um talento, né? Um talento que representa 6.000 denários, e 6.000 denários representa quase 20 anos de trabalho, a gente vai ver que um denário é para uma vida inteira, basicamente. Um denário dá quase que para uma vida inteira de uma pessoa. Olha que coisa interessante. Mas a gente vai ver que essa forma de distribuição foi feita diferente, né? Foi feita diferente. A um ele deu 5 talentos. Aí você pega 5 vezes 20, dá para 100 anos de trabalho. A gente não vive. Hoje em dia até se vive 100 anos, mas naquela época não se vivia 100 anos. Então a gente pensar que um denário era uma vida de uma pessoa inteira. Era uma existência de uma pessoa inteira. Porque naquela época se vivia muito pouco tempo, né? Como hoje que a gente consegue chegar até os 100 anos. Hoje na nossa sociedade a população de idosos está crescendo. Por quê? Porque a medicina avançou, a tecnologia avançou. Então hoje, 100 anos, a gente chega com tranquilidade. Mas Jesus estava mostrando que um denário bastava para você passar uma vida inteira, para uma única existência. Mas a um ele deu 5 talentos, um talento, né? Um talento era para uma vida inteira, para 20 anos de trabalho. Então para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos e para outro ele deu 5. Mais do que suficiente, mas ele deu proporcional à capacidade de cada um. Então, como eu disse para vocês, o talento também, ele não só representa o valor monetário, que a gente já está fazendo a reflexão que vale para uma vida inteira, mas ele também representa o peso, ele também naquela época representava um peso, uma medida. Representava uma medida, me dá tantos, né, como se fosse quilos hoje. Então, trazendo isso hoje, simbolicamente, o talento, a gente vai ver que aquilo que representa o valor monetário, ele está embutindo simbolicamente hoje, no século XXI, as nossas provas e expiações e as nossas missões aqui na Terra. A gente viu que um único talento é uma vida. Então, a cada um ele deu as provas, expiações e as missões que aquela pessoa dava conta de viver. Por isso que foi distribuído de forma desproporcional. Aquele que suportava mais, que estava mais preparado, de todas as formas, ele recebia mais provas, mais expiações, mais missões aqui na Terra. Mas aquele que estava menos preparado, ele deu uma quantidade menor, porque o talento, que representa uma moeda, representa uma medida. E essa medida, ela representa a lei de Deus. A lei de Deus é justa. Deus não coloca peso superior à nossa capacidade de carregar e dar contas. Então, esse talento está representando tudo isso. À medida que cada um suporta, que essa medida é dada por Deus, pela lei de Deus. Deus nos avalia. Ah, fulano de tal tem condições de reencarnar com essa prova. Ele vai conseguir, ele tem condições de sair dessa existência vitorioso. Então ele aguenta. Mais do que isso não dá para ele porque ele não vai aguentar. Então os nossos talentos foram distribuídos de forma justa para cada um de nós. Ok? Estamos seguindo? Então vamos continuar nos nossos simbolismos. Nós sabemos, nós espíritas, que quando nós nos preparamos lá no plano espiritual para reencarnarmos, nós fazemos todo um planejamento reencarnatório. Toda encarnação, toda reencarnação tem um planejamento.
E esse planejamento a gente tem que relembrar a doutrina dos espíritos, ela é supervisionada pelo nosso mentor, que irá nos ajudar a preparo da nossa reencarnação. Portanto, se a gente tiver capacidade evolutiva, nós iremos participar junto com o nosso mentor do planejamento da nossa reencarnação. Então, se porventura lá a gente falar assim, não, mas eu gostaria de quitar mais isso, aquilo outro, a espiritualidade vai dizer, não, Enir, não coloca mais isso aí não, porque mais isso você não vai aguentar não. Não, mas eu prefiro vir sem uma orelha, sem um braço. Não põe isso não, que você não vai suportar. No máximo uma pintinha aqui, uma falta de unha, porque passou disso, isso vai ser um sofrimento, um transtorno tão grande para a sua vida que você não vai dar conta. Então, há um planejamento todo reencarnatório, as reencarnações são planejadas. O que diferencia é que às vezes as reencarnações são planejadas conosco, ou quando o espírito não tem condições de evolução suficiente, a reencarnação é planejada pela espiritualidade. Mas as reencarnações, todas elas têm planejamento, ok? Todas as reencarnações têm planejamento, todas elas. Todas as reencarnações que estão aqui na Terra têm o seu planejamento reencarnatório. Elas vêm com tudo amarradinho, para quê? Para dar certo. Porque se as reencarnações elas não viessem planejadinhas, de acordo com as leis de Deus, nós não poderíamos ser responsabilizados pelos fracassos que pudessem acontecer no caminho da nossa existência. Então, as reencarnações têm um planejamento. Nós recebemos exatamente a carga de provas e expiações e missões que estão dentro das nossas capacidades de solucionar. Então, todas as reencarnações, elas possuem um planejamento reencarnatório. Nós vamos buscar socorro na questão 573 de O Livro dos Espíritos, que pergunta assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência, a providência divina. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então a gente já vai vendo que a gente reencarna para evoluir e para ajudar aquilo que está ao nosso redor. Essa é a nossa função, por isso que eu fiz a reflexão logo no início e perguntei para vocês, se vocês já haviam se perguntado qual é a contribuição de vocês dentro da sociedade. Um pai e uma mãe contribuem, porque eles educam, eles dão oportunidade de reencarnação a um espírito e ajudam a educá-lo. Isso é uma missão? Ser pai e mãe é uma missão. Como o agricultor, também ele tem a missão, né, de cultivar, de preparar a terra para que sejam semeadas sementes necessárias para nos fornecer alimentos no futuro. Todos nós temos missões que são mais ou menos abrangentes ou não. Um pai e uma mãe desempenham a função com seus filhos. Um que é chamado a governar uma cidade, ele tem uma missão mais ampla, porque tem mais pessoas sobre o seu comando, sobre a sua responsabilidade. O que é chamado a governar um estado tem mais responsabilidade do que aquele que foi chamado a governar uma cidade. E aquele que governa um país tem muito maior responsabilidade do que aquele que governa uma cidade e um estado. Então as missões são distribuídas de acordo com o potencial. Nós falhamos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, mas somos preparados na espiritualidade para sermos um verdadeiro sucesso. Olha que maravilha! Em pensar que Deus preparou todos nós para sermos um verdadeiro sucesso, sem tirar nem pôr. Cada um de nós aqui é um pacote completo de felicidade e sucesso. Basta a gente seguir os roteiros, as leis de Deus, que são os roteiros para nós sermos felizes e bem-sucedidos. Então a parábola, ela coloca ali que o último que recebeu o talento do Senhor, que recebeu tão somente um, ele recebeu aquele um talento, e o que ele fez com aquele um talento? Ele correu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro lá dentro. Escondeu o dinheiro do Senhor lá dentro, para quando o Senhor viesse chamar ele
a prestar contas daquilo que ele foi encarregado, da sua missão, das suas tarefas aqui na Terra, para quando Deus chamasse ele, ele devolvesse tal qual ele recebeu. Num linguajar simbólico, significa que se a pessoa pegou tudo que ela recebeu e escondeu nas sombras, na cova, nas sombras dos seus próprios vícios. E dali ele não melhorou em nada. Ele continuou aquele mesmo homem, ele tal qual veio vicioso, tal qual ele voltou vicioso. Ele ficou numa posição de neutralidade. Ele recebeu potencial para melhorar, mas o que ele fez? Ele enterrou. Então, ele foi aquele homem que ficou ali, tal qual ele veio, tal qual ele foi embora. Então, a cova ali pode simbolizar para todos nós as sombras que nós ainda não conseguimos dar conta. Trouxemos para dar conta de parte dessas sombras, que é onde que se encontra os nossos vícios, e tal qual nós chegamos, tal qual nós saímos. Foi o que esse que recebeu um talento fez. Ele recebeu possibilidade para trabalhar as suas sombras, multiplicar esse talento, mas o que ele preferiu fazer? Não, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou me meter com muita coisa, que se eu ficar aqui e não me meter com nada, eu não corro risco de errar. Não corre risco de errar, mas também não corre nenhum risco de melhorar. Ele se esquece disso. Aquela pessoa que não se arrisca a melhorar, ok, ela também não sai dali. Porque para melhorar a gente também corre riscos. Faz parte do uso do livre-arbítrio. Usar o livre-arbítrio a gente pode acertar ou errar. E às vezes as pessoas acham que se não usarem então, vão sair daqui bem. Não, precisamos exercitar o bom uso do livre-arbítrio. O que a gente faz quando a gente erra? A gente assume a responsabilidade de todos os erros cometidos, corrige esses erros e segue em frente. Faz parte do processo evolutivo. Cada um de nós foi criados aqui, nós sabemos, na questão 115 do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Então é claro que nós passaríamos pela Terra, ora acertando, ora errando. Faz parte da vida. E Deus sabe disso. Que hora nós iríamos acertar, hora nós iríamos errar. Mas o que precisamos fazer? Temer? Não, nós não temos que temer nada. Nós temos que nos responsabilizarmos pelos erros e ir ao encontro de corrigi-los. É isso que Deus está esperando de cada um de nós. E aí, só que esse daí preferiu não fazer nada. Eu não tomo decisões, eu fico sempre em cima do muro, no mornismo da vida, e aí achando que está tudo certo, que quando eu desencarnar está tudo certo, eu devolvo aquilo que eu recebi e pronto. Mas nós não viemos aqui para ficarmos estagnados. Nós viemos aqui para melhorar. E eu sei que melhorar é um risco, é tomar decisões. Por isso as decisões precisam ser refletidas. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919A, falava que todo no final do dia ele fazia uma reflexão do seu comportamento naquele dia. Para quê? Para que ele pudesse ir ajustando o seu comportamento, para que o seu comportamento pudesse andar de conformidade com as leis de Deus. Então nós viemos aqui para exatamente isso, para exercitar esse bom uso do livre-arbítrio. E só há um jeito de exercitar o bom uso do livre-arbítrio: exercitando, né? E se errarmos? É o que eu falei, se responsabiliza, corrige e segue em paz. Deus está vendo. E aí então aquele senhor que conferiu todos os talentos aos seus servos, ele, depois de muito tempo, depois que ele partiu, ele resolveu voltar. E foi justamente procurar os seus servos. Para quê? Para que os servos prestassem contas. Essa passagem, esse momento, esse versículo 19, ele está falando justamente da transição planetária, que é a maior prestação de contas que nós vamos ter que fazer. Porque nós teremos que estar com as nossas contas bem em dia para nós podermos ingressar nesse planeta de regeneração. Então esse tempo diz respeito ao tempo necessário, a um ciclo evolutivo que o planeta vai passar, deixando de ser provas e expiações para mundo de regeneração. E é o momento que todos aqueles que se intitulam trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, ou, se vocês preferirem, de cristãos, nós teremos que prestar contas de todo esse conhecimento que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós precisamos fazer o quê? Colocar esses conhecimentos em práticas. É assim que se multiplica os talentos. Recebe-se os talentos, que são os bens de Deus, que são os seus ensinamentos, o aprendizado das suas leis, e
através do exercício nas boas obras da vida, nós vamos multiplicando os nossos talentos. E aí, quando chegar esse tempo dessa grande prestação de contas, nós então poderemos prestar as contas, teremos saldo positivo para quê? Para ingressarmos no mundo de regeneração. Lembre-se, essa parábola faz parte do sermão profético. Ele está falando da transição planetária. Então, esse momento aqui que está falando depois de muito tempo, volta o Senhor, esse voltar ao Senhor é quando esse ciclo de transformações começar a acontecer, se instalar, nós teremos que prestar a grande conta para sabermos se nós vamos ficar ou se nós seremos convidados a nos retirarmos daqui. E disse-lhe o Senhor, né, porque ele vai fazer a prestação de conta dos talentos. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito que te colocaste. Ele falou isso para os dois primeiros, o que ele tinha entregue 5 e o que ele tinha entregue 2 talentos. E ele fala assim, entra no gozo do seu Senhor. O servo que foi bom e que foi fiel, o que significa entra no gozo do seu Senhor? Entra no mundo de regeneração, tem passaporte carimbado para você entrar no mundo de regeneração. Você foi um servo bom e fiel. Parabéns para você. Agora sim, você pode entrar no gozo do seu Senhor. O gozo do seu Senhor é o mundo de regeneração, que nós vamos poder entrar, espero que todos nós, estou vibrando por todos nós, inclusive por mim. Então, esse versículo diz respeito a isso. Já nos últimos versículos, eu quero chamar a atenção de vocês, vou reler para a gente poder até explicar, que ficou uma coisa um tanto quanto não muito clara, que é o 28 e 29, onde o servo diz assim, tirai-lhe, pois, quando ele se dirige àquele que só tinha um talento e que não entregou nada para ele, só o talento. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Dá a impressão de que Deus está fazendo? Poxa, coitado desse homem, até o que não tem vai ser tirado dele, né? Bom, primeiro que a gente tem que entender que o espírito nunca vai retrogredir. Então, como é que Deus tirou alguma coisa que ele já tinha e deu para o outro? Se tirou porque não era dele, porque não faz parte, né? Deus não é injusto e nós não podemos retrogredir. Deus é justo. Então, se Deus não tira nada de ninguém, se nós trabalhamos e adquirimos, é direito nosso, é da lei de Deus, é das leis morais. A gente estudou as leis morais na terceira parte do Livro dos Espíritos. A gente sabe que Deus não pode tirar nada que nós granjeamos através do nosso trabalho justo e honrado. Então, isso tem que ter um outro sentido. Qual o sentido que é de tirar? O sentido ali é de não outorgar, ou seja, não foi conferido. Não vai ser conferido a ele o quê? O direito de ingressar no planeta de regeneração. Ele não evoluiu o suficiente, aliás, ele não evoluiu nada, tal qual ele veio, tal qual ele voltou. Ele recebeu o talento para que ele pudesse alavancar e poder ingressar, ter direitos de ingressar no planeta de regeneração, mas tal qual ele foi, tal qual ele voltou. Então, ali não é tirar, é que Deus não outorgou ele, não deu o direito a ele de ingressar. Por quê? Porque ele não havia trabalhado para isso. Então, se eu não trabalhei, eu não tenho méritos. Então, essa passagem está dizendo sobre isso. Não é que Deus tirou e deu para o outro, não. O outro trabalhou e fez por onde ingressar no planeta de regeneração. Mas o que tinha um talento só foi aquele que veio tal qual veio e voltou. Então ele não multiplicou nada, ele não melhorou nada, ele tal qual saiu do plano espiritual, ele voltou. Veio para a Terra, ficou aqui e voltou para o plano espiritual igual. Então ele não tinha o direito, não foi outorgado a ele o direito de entrar no planeta de regeneração. A esse não será outorgado o direito de entrar no planeta de regeneração. E aí o 30 também, para a gente acabar de entender melhor isso daí, diz assim o versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós temos que entender o seguinte, nós responderemos, essa passagem está dizendo isso, nós responderemos pelo mal que nós fazemos e também pelo bem que nós deixamos de fazer.
Isso está no livro A Gênese, quando fala sobre o mal. Se eu não me engano, capítulo 3, se eu não me engano. Ou 2 ou 3. No livro A Gênese de Kardec. Nós fazemos o mal quando praticamos ou quando deixamos de fazer o bem. O que fez o servo que só recebeu um talento? Ele não fez nada. Então ele deixou de praticar o bem. Lembra que eu falei para vocês que os talentos são dados para nós multiplicarmos dentro dele. Mas o que ele fez? Ele preferiu não trabalhar. Ele guardou aquele talento para ele, resolveu não usar o livre-arbítrio dele, não fazer nada, ficar ali em cima do muro, no mornismo da vida, sem fazer nada. Não se arriscou a nada, nem tampouco a evoluir. E aí, ao morrer, apresentou aquilo que já tinha levado, que era a mesma coisa. Então ele não tinha conseguido nada. Então este versículo diz respeito a exatamente isso. Fazemos o mal quando o praticamos ou quando deixamos de fazer o bem. O que aconteceu com o servo que recebeu um talento só? Ele deixou de fazer o bem. Ele não fez o mal, mas ele deixou de fazer o bem. Então, ele também vai ter que voltar para a estaca zero. Não foi outorgado a ele o direito de entrar no mundo de regeneração. E ele justamente, ele errou por não ter praticado o bem. Tinha o bem, tinha um talento à disposição dele que ele deveria ter colocado em prática, mas ele preferiu não fazer nada, não errou e nem fez o bem. Então, quando a gente deixa de fazer o bem, a gente também está errando. Muito bem, gente. Essa era a parábola. Só que agora eu vou buscar num livro de Humberto de Campos, do irmão X, o livro é intitulado O Instante da Vida. Ele faz uma interpretação dessa parábola que é muito interessante. Eu quero agora passar para vocês essa interpretação que eu achei muito interessante e vai enriquecer tudo que nós falamos até agora, das nossas missões, daquilo que nós recebemos, que nós viemos aqui para multiplicar, para alavancar o progresso daqueles que estão ao nosso redor. Não só para nós evoluirmos, mas para ajudarmos a evoluir a comunidade ao nosso redor. Porque nós não viemos aqui para evoluir sozinhos, nós viemos para ajudar a outros evoluírem também. E é interessante essa interpretação, o estudo dessa parábola por Humberto de Campos, que eu vou passar para vocês agora. Está lá no livro Instante da Vida. Diz lá Humberto de Campos, na interpretação dele, que aquele que recebeu 5 talentos, é claro, são espíritos jamais experimentados, mais vividos, que já reencarnaram para missões de repercussão social maior. É claro, a gente viu que Deus não poderia dar para cada um de nós o peso superior às nossas forças. Então, aquele que recebeu 5 talentos, segundo Humberto de Campos, são espíritos mais experimentados, mais vividos, que vieram com grandes missões de repercussão social. Os que receberam 2 são espíritos um pouco menos experimentados e que estão destinados a tarefas mais restritas, geralmente mais no âmbito da família. E os que receberam, portanto, um só, não tem outra responsabilidade senão a de promover o progresso espiritual de si mesmo mediante a aquisição das virtudes que lhes faltam. Mas a gente sabe que as virtudes são desenvolvidas na vida de relação. Mas enfim, ao que recebeu 5 talentos, ele tem uma missão mais abrangente, uma repercussão social. Aquele que recebeu 2, mais restrito ao âmbito familiar, e finalmente ao que recebeu 1, ele tem mais uma missão de autoiluminação. E aí coloca Humberto de Campos que o que recebeu 5 talentos, os talentos representavam, aquele que recebeu 5, representava o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio social. Então, o que recebeu 5 talentos recebeu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. O que recebeu 2 talentos recebeu a inteligência e a autoridade. E finalmente, olha, vocês vão ficar surpresos, adivinha o que recebeu somente 1 talento? Sabe qual foi o talento que ele recebeu? Conhecimento espírita. Olha a nossa responsabilidade. E depois, então, de longos e longos tempos, nós vimos pela parábola dos talentos que o Senhor voltaria para pedir aos seus servos a prestação de contas. E aí, então, apareceu o primeiro que havia recebido aqueles 5 talentos. Lembra? O dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. E aí chegou esse que recebeu isso e falou assim: Senhor,
cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade, que determina o bem para todos os teus súditos. Mas, com os 5 talentos que me pusestes na mão, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5 que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão em alguns dos companheiros que ficam no mundo. Perdoa-me, ó divino amigo, se não pude fazer mais do que isso. E aí o Senhor respondeu tranquilo para esse: bem está, servo fiel, pois não errastes por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntaste. E aí então chegou a vez de apresentar as contas àquele que havia recebido os 2 talentos que eram representados pela inteligência e pela autoridade. E assim se dirigiu ao Senhor: Senhor, digna-te desculpar-me a incapacidade. Não te pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas e perpetrei lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste e com eles angariei outros 2 que são a cultura e a experiência para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda, Senhor. E aí o excelso benfeitor voltou para ele satisfeito e disse: bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sobre o amparo das afeições que ajuntaste. Finalmente, então, apareceu aquele terceiro servo que recebeu como talento conhecimento espírita. E ele volta para o Senhor e diz: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro, qual o recebi de tua manuficência. O conhecimento espírita é a luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é obra dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disto, tive medo de tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. O sublime credor, porém, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregou de imediato aos 2 colaboradores diligentes que se encaminhariam para a terra de novo, declarando incisivo: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde a tua equidade? Deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência, a autoridade, e a mim concedeste tão somente o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso de tua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos? Se ambos lhe faltava o discernimento que lhes podias ter ministrado através do exemplo, de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir, amando e trabalhando e instruindo? Escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, mas também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço humilde e paciência que lhe negaste.
Senhor, Senhor, por que? Soluçou o infeliz. Por que tamanho rigor se a tua lei é de misericórdia e de justiça? Então, os assessores do Senhor conduziam o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença: para os ignorantes do dever. A justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Muito bem, amigos. Com essa história do irmão X, eu termino essa parábola para nossa reflexão. Nós recebemos o conhecimento espírita? Com certeza. É um talento que nos foi conferido para nós podermos, através da transformação da nossa vida, exemplificarmos, levarmos consolo, levarmos paciência, abnegação, renúncia, ensinarmos, né, através do nosso comportamento, essas virtudes basilares para aqueles que estão ao nosso redor. Cabe a cada um de nós, com esse talento que nós recebemos do nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, representado pelo nosso modelo e guia, o Mestre Jesus, multiplicarmos esses bens através de todas as oportunidades que nós temos todos os dias com a nossa vida, porque a nossa vida é um mar de oportunidades. Que possamos multiplicar essas oportunidades para que nós possamos ingressar no planeta de provas, sair dos planetas de provas e expiações e ingressarmos no mundo de regeneração, que é o desejo de todos nós. Então eu deixo essas reflexões para todos vocês e nesses minutos finais eu peço a vocês que possamos nos unir de novo com os nossos pensamentos, com as nossas melhores emoções, para nesse instante rogarmos também por nós, Senhor, que recebemos esse grandioso e valioso talento, que é o talento do conhecimento espírita na nossa vida, que abre verdadeiros horizontes para todos nós, horizontes que poderão nos nortear com muita clareza pelos caminhos da lei de Deus, do amor e da fraternidade universal. Nós temos suficientes conhecimentos para trabalharmos em nós tudo aquilo que precisamos e sairmos desta encarnação muito melhores do que aqui chegamos. Dai-nos força, fé e coragem, Senhor, para vencermos a nós mesmos. Ajude-nos a ter perseverança para mudar em nós aquilo que nós precisamos. Ajude-nos, Senhor, a trabalhar o nosso orgulho e nosso egoísmo, que tem sido a nossa entrave em muitas e muitas vidas. E que nesse instante, Senhor, a nossa prece não fique circunscrita às nossas necessidades pessoais, mas possa ir ao encontro de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados nesse planeta, que passam por provas e expiações, que têm nesse momento a sua fé diminuída, que não sentem mais esperanças no seu coração, que a nossa prece, unidas a tantas outras, possa fortalecer o coração desses irmãos, para que eles também possam, quando chegar a hora, prestar as contas e saírem daqui vitoriosos e poderem ingressar no planeta de regeneração. Gratidão a todos os espíritos, aos nossos mentores, aos espíritos familiares que trabalham e vibram pelo nosso sucesso, pela nossa transformação pessoal. Gratidão por tanto amor que despende para todos nós. Gratidão por tantas oportunidades. Gratidão por esta vida, pela doutrina, pelas provas e expiações. E que a tua paz continue a reinar em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite, uma semana de paz e luz para todos.